Olá amigos, muito boa noite para vocês. Chegou mais uma quarta-feira e é dia de Saúde em Pauta. Nós já havíamos também adiantado o tema do programa de hoje, que é climatério ou menopausa. Será que é a mesma coisa ou não? A gente vai saber isso daqui a pouquinho, conversando mais uma vez com o Dr. Paulo Santana. Muito boa noite. Boa noite, Dido. Boa noite, Sônia. Boa noite, internautas. Vamos bater um papo aqui hoje com mais de 107 mil mulheres de Caruaru, né? E mulheres que dialogam com o tema, doutora Sônia, em torno de 10 mil mulheres. Mas, vou ali adiantar, que tem um público em Camaragibe lhe assistindo, tem um público em Recife lhe assistindo e, obviamente, tem um público na grande Caruaru lhe assistindo. Então, é um tema que você vai estar aí falando com mais de 30, 40 mil mulheres, com certeza, sobre menopausa e sobre climatério, e você vai iniciar tirando já essa dúvida para a gente, né, que o Dido aqui coloca, para quem está nos vendo, nos ouvindo, sobre o que vem a ser a menopausa e o climatério. Não é isso, Dido? É isso. Então, como já falamos aí, com o Dr. Paulo Santana e com a doutora ginecologista obstetra Sônia Lemos, mais uma vez participando do nosso programa, agora falando desse tema. Seja muito bem-vinda mais uma vez, ótima noite. Boa noite, né, Dido e Paulo, e os internautas e as mulheres que estão nos assistindo. E os homens também, que é um tema que interessa a todos, né? Os homens, mulheres e a família de um modo em geral. Sim, então, começando com a pergunta inicial, né, sobre se climatério e menopausa são a mesma coisa, não são exatamente a mesma coisa. O climatério, ele é um período que envolve a menopausa. A menopausa significa última menstruação. Então, o climatério começa cerca de 2 a 3 anos antes da menopausa, com alguns sintomas, e o climatério termina com 1 ano depois de instalada a última menstruação, ou seja, com 1 ano de menopausa. Então, geralmente, o climatério dura em torno de 3 a 5 anos. A menopausa só seria a última menstruação. A última menstruação que se instala e daí para o resto da vida, né? Okay. E geralmente o climatério ocorre por volta dos 47 anos. Isso. E a menopausa se instala por volta dos 51 anos. É possível engravidar nessa fase climatério, menopausa? Teoricamente, na menopausa não é possível engravidar, né? Você já entrou em falência ovariana definitiva, né? E você só vai dizer que está na menopausa depois de que passar 1 ano sem menstruar. Então isso é um diagnóstico retrospectivo. Geralmente a gente não necessita de exame complementar, porque se você deixa de menstruar numa idade que você está numa idade de menopausa, você não vai precisar complementar isso com exame. Agora, no período climatérico, que é o que antecede a menopausa, é possível engravidar sim. Então, nessa fase, a gente recomenda que a paciente faça proteção. A ideal é a proteção de barreira, porque anticoncepcional nessa idade não é uma boa sugestão, embora algumas mulheres usem, mas assim, porque aí você já tem os efeitos cardiovasculares, os efeitos trombembólicos, que o anticoncepcional, nessa fase, ele vai ser mais danoso. Quando a senhora fala em proteção de barreira, está falando na camisinha do homem e na camisinha da mulher. Exato. É isso, doutora? Exatamente. Okay, obrigado. Questões que no meio popular a gente precisa tirar as dúvidas, doutora Sônia, e levar mais luz ao tema, né? Para que as pessoas que estão acometidas por essa situação, uma situação biológica, natural, mas que ela traz algumas situações desagradáveis até, né? Essa sintomatologia, boa parte das vezes, uma grande maioria das vezes, ela vai necessitar de ajuda médica. Isso. A propósito, quais os sintomas mais comuns? No climatério, que as mulheres ainda menstruam, o sintoma mais comum são as irregularidades menstruais, né? Ou o fluxo pode aumentar, o tempo entre uma menstruação e outra pode encurtar, geralmente é em torno de 28 dias, então pode encurtar, pode ultrapassar 40 dias, então são alterações que vão chamar a atenção. E daí a gente vai ter assim, a solução ou a medicação para cada situação. E às vezes nem medicar a gente precisa. Então, tinha aquela mulher que costumava vir a cada 28, 30 dias, de repente ela vai ter 25, 22 dias ou 35, 40 dias. É isso que acontece. Exatamente. Começa a alterar, porque o ovário já não responde adequadamente
a sua produção hormonal, embora o cérebro esteja lá fazendo com que ele produza mais estrogênio, mas aí ele começa a ficar deficitário nessa produção, você vai ter alterações, às vezes até para mais e às vezes para menos. Isso. Então esse é o sintoma mais frequente, que é o sangramento. Isso. Apenas 10% das mulheres chegarão a uma menopausa sem alteração menstrual. Simplesmente ela deixa de menstruar quando chega àquela idade. Não é o mais frequente. De cada 100 mulheres, 90 vão ter sintomatologia de alteração da menstruação. Outra sintomatologia frequente são as ondas de calor. Essas são as que mais perturbam também, perturbam demais as mulheres, por haver essa alteração hormonal, né, nos receptores cerebrais, que existem os receptores que são responsáveis pela termorregulação. Então, quando você tem alterações nos níveis de estradiol, a gente vai ter alterações nessa termorregulação. Então, às vezes as mulheres acordam no meio da noite com ondas de calor, aceleração cardíaca e, de repente, como tem uma transpiração intensa, ficam com frio na mesma hora. Então, são sinais desagradáveis. Imagina nesse calor imenso que a gente está, de repente uma mulher aumentar o calorão dela, né? Corre para debaixo do chuveiro, diz, eu vou tirar a roupa. Bom, é um calorão intenso, né, doutora? Interrompe o sono. Muitas vezes a mulher se vê obrigada a tomar um banho, quer dizer, isso atrapalha. Isso. No outro dia ela vai estar cansada, porque ela teve uma interrupção durante o sono, durante a noite. E não existe uma hora fixa para isso acontecer. Em algumas mulheres vai acontecer à noite, em algumas mulheres vai acontecer todo dia, em algumas mulheres vai acontecer uma vez por semana. Então não existe uma sintomatologia que a gente possa prever. Isso aqui vai acontecer todos os dias, depende de mulher. Ela é irregular. Ela é irregular. Irregular no horário, no dia, na semana. Tem uma irregularidade muito grande de acordo com cada organismo, com cada mulher. Exatamente. Mudanças de humor são comuns? São comuns e tem a ver com esses períodos de hiperestrogenismo, né? Você pode ter edema, que é a inchação, né? A dor mamária e as mudanças de humor. Que aí a mulher fica com irritabilidade muito fácil, às vezes até agressivas. E se a família compreender e souber que isso é possível acontecer, quer dizer, eles vão tolerar mais. Isso é um papel importante da família, de entender que aquela irritabilidade, toda aquela agressão, às vezes, explosão, né, faz parte de um momento da vida, um momento biológico que está acontecendo, que vai passar, né, doutora? E que, obviamente, a família precisa dar um apoio, né, entender o que está havendo, que é o climatério se estabelecendo, que já está anunciando que vai vir a última menstruação, a menopausa, e que aquela situação, mais dia, menos dia, 2, 3, 4, 5 anos no máximo, vai passar. Pode passar. Pode não passar. Pode não passar também, né? O que com certeza vai passar são as alterações menstruais, né? Porque vai chegar uma hora que você não menstrua mais. Certo. Agora, os outros sintomas, relacionado com o hipoestrogenismo, esses é que vão se acentuar ao longo do tempo. Isso. À medida que a menopausa, que a gente envelhece, esses sintomas vão se acentuando, que são dependentes da diminuição da produção do estradiol. Então, a gente vai ter alterações urogenitais, diminuição do interesse sexual, secura vaginal, alterações urinárias, alterações da massa óssea, da pele. Ô, doutora, a gente podia dizer que o estrógeno é um hormônio protetor da mulher, ele protege, em tese, a mulher, e quando chega nesse momento que ele cai, né, o hipo, né, cai o estrógeno, então toda essa sintomatologia aparece. Seria o estrógeno um hormônio protetor da mulher de uma forma geral? Ele é protetor cerebral, ele é protetor cardiológico. O estrogênio está para o coração da mulher como está o androgênio para o coração masculino. Isso. Então, assim, tanto é que as doenças cardiovasculares, elas se acentuam com a menopausa. Isso. Então, antes da menopausa, são 9 homens que têm doença cardiovascular para uma mulher. Isso. Depois da menopausa, fica 2 para 1, 2 homens para uma mulher. E com o decorrer do envelhecimento feminino, chega a inverter, um caso de um homem para 2 mulheres. De tão importante que é o estrogênio. Isso. E para o osso também ele é fundamental. Toda a questão do controle do osso, do cálcio, né? A questão do depósito de cálcio ou a retirada do cálcio. Enquanto a mulher está com estrógeno alto, normal, na sua vida ainda ativa, né? Sexualmente, aí está lá depositando o cálcio no osso.
Quando o estrógeno cai, então começa a tirar o cálcio do osso, que era outro tema que a senhora já ia então nos saudar, dizendo essa coisa aí dos ossos frágeis, né? É importante, o estrogênio também é importante para o vaso, ele dá elasticidade ao vaso. Isso. E tanto é que também aumenta a hipertensão, né, que faz parte aí já das doenças cardiovasculares. Com relação ao osso, a gente tem receptor de estrogênio no próprio osso, nos osteoblastos, e o estrogênio, ele é muito importante para a manutenção do osso depois, quando a menopausa se instala. Isso. Mas aí, assim, depende, né? Você vai ter que ver a necessidade ou não de fazer a reposição hormonal. E aí a reposição hormonal requer uma avaliação mais intensa. Clínica, mais apurada. Inclusive, aquela das perguntas que um dos internautas mandou para a gente, uma internauta, melhor dizendo, né? Justamente aqui, né? É natural a perda de cálcio na menopausa? Como posso, duas perguntas no caso, em uma só. Como posso manter o nível desejado sem usar medicamentos? Olha, eu acho que a doutora Sônia pode aprofundar isso, né? A pergunta, doutora Sônia, vai exatamente nessa direção, né? O estrógeno caiu, então o que é que acontece, né? Como é que o osso vai se manter, como é que pode ser feito? Sem medicamento. O ideal é associar o estrogênio, mas nem sempre é possível, né? Então o que é que a gente pode fazer? Atividade física, alimentação rica em cálcio, né? Vegetais verdes. Isso. Laticínios, né? Tem que ter o cuidado que se tiver alergia ao leite ou tiver intolerância à lactose, você já não vai poder usar tanta demanda do leite. Agora, uma coisa que é importante é a vitamina D. Isso. Porque a vitamina D, ela aumenta a absorção do cálcio a nível intestinal. Só que, apesar da gente morar num país tropical, nós somos pobres em vitamina D. Por quê? Porque a gente precisa do sol. E é o sol de meio-dia que a gente não se expõe a ele, né? Então, assim, a gente é realmente pobre em vitamina D. Então, hoje em dia já se recomenda a suplementação de vitamina D em pacientes, quer dizer, a vida inteira, mas em especial nesse período. Então, aquelas caminhadas logo ao amanhecer, né, são fundamentais, a gente podia reforçar, já que ela perguntou para vida saudável. Então, aquela caminhadazinha do amanhecer até 9 horas da manhã, ela é bastante recomendável para diminuir essa perda de cálcio e a vitamina D ser realmente ativada. Então seria esse exercício, essa caminhada, né, que a gente poderia juntar com a alimentação para que a gente pudesse diminuir os sinais e os agravos que esse momento fisiológico da vida ele chega e acontece na vida das mulheres. Além da caminhada, exercícios de musculação também são importantes porque melhora a qualidade do osso. Isso. Sem contar também que a caminhada que você falou, ele não só é importante para o osso, como é importante para o coração. Isso. E também ajuda na bioquímica, né? Que aí você consegue diminuir colesterol, triglicerídeos, etc. Agora sim, a alimentação é fundamental. Uma alimentação tem que ser pobre em carboidratos, tem que ser rica em proteína e rica em fibra. Agora também tudo tem que ser adequado, porque proteína demais rouba cálcio, fibra demais rouba cálcio, mas se você fizer uma coisa adequada, aí vai dar certo. Quer dizer, as vitaminas que a gente recomenda, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina A, então tudo isso é importante. Tem alguns alimentos muito comuns aqui tem na região, por exemplo, a castanha de caju, né? A castanha de caju, a castanha do Pará também, então recomendação não é uma quantidade, 2, 3 por dia, né? Também ajuda bastante nessa questão, porque a vitamina E está aí presente, então tudo isso é importante, né, doutora? Deixa eu ver aqui mais uma informação aqui da internauta também para a gente aqui, a dona Verônica Carlos. Isso. Conhece muito bem, não conhece? Conheço, é professora de yoga, ela é professora de yoga, Verônica, lá em Recife, e é um grupo de yoga de 30 mulheres lá na Universidade Federal de Pernambuco, em que elas fazem yoga 2 vezes na semana lá na universidade e que fizeram essas perguntas, né? Porque elas estão querendo, estão ouvindo o programa e vão, olha, eu quero saber isso, como é que eu faço? E mandaram as perguntas pela professora Verônica Carlos para você aqui responder. Qual é, Dida? É um grupo de 25 mulheres, 25, né? 99% já estão nessa fase. Né? Isso. Climatério, já entrando na menopausa, e aí por isso que a gente trouxe aquelas perguntas aqui e tem aqui, né? Inclusive é específica aqui, né? Todos os dias me sinto mal, fraqueza nas pernas
e braços. Parece que estou fraca ou doente. Fico com o meu estômago com muito mal-estar, calor constante, né, com mal-estar e uma sensação de muita tristeza. Depois passa e também fico irritada e sem paciência. A menopausa deve estar envolvida nesse quadro, né? Mas a gente não tem que ver só como menopausa, você tem que fazer uma avaliação mais global nessa paciente para poder você determinar mais ou menos quais são as patologias que estão associadas, se é que existem. Também pode existir sinais de depressão também, aí que ela falou, né? Sim. A gente também tem que avaliar a tireoide, porque a tireoide, quando você tem um hipotireoidismo, não precisa ser um hipotireoidismo intenso, às vezes subclínico já dá sinais de depressão, que você às vezes só em corrigir você já melhora o paciente sem precisar de antidepressivo. Então, nessa fase de climatério, menopausa, pode ter uma tireoide que está com uma função para baixo e se somar. Exatamente. E ela está com essas fraquezas nas pernas, pode ser exatamente uma coisa junto com a outra. A tireoide, né, funcionando para baixo e aí o climatério estando se estabelecendo, apontando com a menopausa. É isso, doutora? Exatamente. E aí você tem a somação de sintomatologia, né? Isso. Que a gente tem que, uma paciente tem que ser avaliada direito para poder a gente esclarecer. E, inclusive, ela complementa aqui em outro texto, né, falando que se sente melhor justamente quando faz algumas atividades, né, quando pratica hidro e yoga. Porque a atividade física estimula o organismo como inteiro, né, no todo. É importante que se faça atividades também prazerosas, porque a gente precisa de uma cabeça, né, equilibrada, a gente precisa de um corpo saudável, que aí depende da atividade física e de alimentação, e também precisa de um cérebro saudável. Então a gente tem que ter atividade prazerosa, com a família, com os amigos, né, de um modo geral, para que você possa enfrentar essa passagem, né, de... Doutora Sônia, a yoga, Verônica trabalha com a yoga com mulheres nessa idade e ela direciona várias atividades exatamente vendo esse todo, né? Com mulheres que estão na menopausa, no climatério ou que tem a questão de tireoide, ela localiza, né, os exercícios apontando para exatamente levar esse equilíbrio que a senhora aqui coloca. A yoga, né, um exercício muito importante que chega a ajudar no equilíbrio mente e corpo, né? E esse equilíbrio mente e corpo, ela ajuda em tudo, não apenas na menopausa, no climatério, mas ajuda na vida como um todo. Exato. E assim, tentar ter uma vida familiar saudável. Isso. Fora isso, o que a gente pode fazer? Se você tem sintomatologia, claro, tem que procurar a assistência médica. Por quê? Porque a gente precisa fazer as avaliações anuais. Isso. Então, até para você fazer reposição hormonal, alguma coisa desse tipo, tem que avaliar a mama, tem que avaliar o útero, tem que avaliar o colo do útero, tem que fazer uma avaliação de glicose, colesterol, hemograma, todas essas vão acontecer alterações na bioquímica, nos exames de sangue que retratam essa fase da vida. Então é importante a gente ter uma ideia de como está. A gente conversava antes que a glicose, principalmente não a glicose em si, mas a insulina, né? É um grande vilão, né? Que está aí às vezes escondidinho, né? E que vai complicar mais, né, doutora? Exato, porque, quer dizer, é conceito novo, eu acho, de 10 anos para cá, que o grande responsável, né, pelo processo inflamatório crônico que ocorre com o envelhecimento tem a ver com a resposta de resistência à insulina. Isso. Então, a partir daí é que a gente vai ter todas as alterações inflamatórias, inclusive vaso, aumentando o risco de doença cardiovascular. São exatamente as alterações que a glicemia elevada que vai levar alterações dos vasos terminais, né, rim, membros inferiores, retina, o próprio coração vai sofrer com as alterações que são decorrentes da resistência insulínica. Não existe um climatério para todo mundo, mas para cada mulher, né, um climatério, para cada uma as suas especificidades e, obviamente, o profissional de saúde vai analisar caso a caso para poder agir, interagir e dar uma qualidade de vida adequada, não é isso, doutora? Exatamente. Então, a gente tem que... O que a gente pode fazer em casa, né? Em casa, o que a gente pode fazer são essas medidas gerais, né? Qualidade de vida, alimentação, atividade física e, mais assim, medicamentosa com o médico. Então, assim, a gente não pode chegar e dizer... A gente sabe que as vitaminas são importantes, vitamina D, vitamina C, vitamina E e outras vitaminas, minerais também são importantes, zinco, selênio, manganês, mas isso aí
é preciso a gente fazer uma avaliação, não é dosar cada coisa dessa não, mas fazer uma coisa organizada para que também a gente não fique dando medicamento em exagero. Até porque os excessos tanto de vitamina quanto de sais minerais são também altamente prejudiciais. Exato, eles têm que estar realmente dialogando com os sinais e sintomas, com a qualidade de vida e obviamente com a atividade que cada pessoa faz para que possa, nessa ponderação, o médico fazer a orientação. Exato. E a gente lembra que o programa não substitui de forma alguma uma consulta com o seu profissional. Então aqui a gente traz informações mais, digamos, gerais, mas claro, a gente chama a atenção para você sempre. Procure o médico. Converse com o seu médico, com a sua médica sempre. Nada de ficar ouvindo alguma coisa de forma assim, geral, ouvir o que algum vizinho falou, algo que você ouviu em um programa de televisão, de internet, de rádio, e ignorar a importância do profissional de saúde. Então a gente agradece a você pela companhia. Doutor Paulo, muito obrigado também. Obrigado. Doutora Sônia, mais uma vez, nosso muito obrigado. Então é isso. A vocês um forte abraço, muito obrigado, doutor Paulo, mais uma vez um abraço. Doutora Sônia, forte abraço e até semana que vem. Até, muito obrigada, boa noite.